Sabe aquela sensação de que você tem uma ideia incrível e parece funcionar super bem na sua cabeça, mas na hora de colocar no papel parece quase que uma missão impossível? Eu sou Mayra Castilho e eu vou te contar o porquê que isso acontece. É o seguinte, a nossa mente ela é dividida basicamente em dois pedaços, vamos dizer assim. A parte consciente e a parte subconsciente. E essas duas partes, elas não funcionam exatamente iguais, apesar de estarem completamente conectadas. Acontece que a sua mente consciente, que é quando você tá tendo as ideias, que é quando você tá formulando, né, como que eu vou fazer, que forma que eu vou executar, quais os recursos, ferramentas que eu vou utilizar para que essa ideia, né, aconteça de fato, tudo isso tá dentro da sua mente consciente. E a sua mente consciente, ela se baseia em tudo que você sabe, em tudo que você já aprendeu, em todas as suas experiências e com base em tudo isso, vai formulando essas ideias. Porém, atrelada à sua mente consciente está a sua mente subconsciente, que ela funciona como um grande arquivo. Um arquivo que salvou tudo, absolutamente tudo que você já viveu, que você já experienciou na sua vida, desde quando você estava na barriga da sua mãe. E essa mente subconsciente, ela guarda todas as sensações, todas as percepções de tudo isso que você experienciou. E como que essas duas partes mentais, elas começam a se relacionar quando você tem uma grande ideia e você quer começar a colocar ela em prática, só que aí os desafios começam a acontecer. Porque para sua mente consciente, com base em toda a ferramenta que você tem, conhecimento que você tem, é super simples e fácil de você colocar essa ideia no papel, né? De materializar, de concretizar essa ideia. Só que para sua mente subconsciente, talvez existam alguns sentimentos, algumas percepções, algumas sensações que não são tão fáceis assim, não são tão simples ou não são tão gostosas de serem sentidas se você colocar esse projeto em ação, se você tirar esse projeto do mundo das ideias. Porque lá atrás algo pode ter acontecido em algum momento da sua vida que por um acaso você teve uma grande ideia, você fez algo e não deu certo. Ou talvez os seus pais, seu pai, né, sua mãe, tenha tido uma grande ideia, tenha feito algo e não tenha dado certo. Ou talvez os seus avós, ou seus bisavós, e assim por diante, em toda a nossa ancestralidade, tá? E aí o que acontece? Então imagina que você tem essa grande ideia e que você quer colocar esse projeto em ação. E aí você estrutura tudo isso, escreve no papel e as ideias ali pipocando na sua cabeça, super tudo funcionando. Só que na hora de você ter a primeira iniciativa, vamos supor que seja gravar um vídeo sobre isso para divulgar o seu projeto, começa a vir a famosa autossabotagem. Ah, mas hoje não dá. Ah, mas agora eu não tô com a luz boa. Ah, mas o pedreiro tá aqui do lado fazendo obra. Ah, mas agora eu tenho que ir pro médico que eu esqueci que eu tinha marcado. Ah, mas... E aí, cada dia que vai passando, uma nova desculpa vai acontecendo. Por que que isso acontece? Porque essa segunda parte da sua mente, que é a mente subconsciente, tá tentando te proteger de algo que ela registrou que não é legal. E que talvez, se você continuar dando vazão para essa ideia, continuar colocando ela em prática, você experiencie e sinta algo que você já experienciou e sentiu no passado, ou que os seus pais, os seus ancestrais experienciaram, sentiram na vida deles e que ficou de alguma forma registrado no seu sistema de crença. E aí, a sua mente subconsciente, ela começa a mandar um sinal para sua mente consciente de que isso é perigoso. E por isso ser perigoso, todo o nosso sistema, ele funciona no instinto de sobrevivência. Ou seja, tudo que é perigo é um sinal de alerta. Sempre que você se coloca em perigo, é um sinal de alerta lançado. Então, sei lá, se você tá andando, tá fazendo uma trilha, né, e tá muito escorregadia e tem umas ribanceiras e tal, você já vai ficar nesse estado de alerta de opa, perigo, risco de vida, tá acontecendo aqui. Só que esse risco de vida, para sua mente subconsciente, não é necessariamente referente à vida física, tá? Às vezes, alguma crença, alguma situação, algo que foi vivido foi tão ruim, foi tão mal digerida aquela situação, que é registrado, como se tivesse um livrinho ali, né, de coisas que te colocam em risco de vida, como se fosse registrado nesse livrinho, que colocar tal ideia em prática, que envolva exposição, que envolva contato com outras pessoas, que envolva, sei lá, falar em público, é perigoso, coloca a gente em risco de vida, e isso fica anotado nesse caderninho. E aí, então,
a sua mente consciente, subconsciente, perdão, ela fica enviando esses sinais para sua mente consciente, que é o que a gente chama de autossabotagem, que no fundo é um mecanismo de proteção para que ela te impeça de seguir adiante. E aí quando você vem com essas desculpas, às vezes é uma preguiça, às vezes é uma desculpa que não tem nada a ver, ai, hoje tá chovendo, não quero, né? Às vezes a gente cria umas coisas que no fundo nem tem lógica aquilo, mas a gente acaba criando. Por quê? Porque enquanto esse sinal ficar sendo enviado da subconsciência para a consciência, do tipo sinal de alerta, estamos correndo risco de vida, a gente vai captar esse sinal da subconsciência e através da nossa consciência a gente vai ficar criando as desculpas para que as coisas não aconteçam. Então, o nosso sistema de crença, as coisas que a gente acredita, que a gente tem como uma verdade dentro da nossa mente, influencia diretamente nos nossos resultados. Porque se você é uma pessoa que você acredita que é perigoso falar em público, é perigoso fazer vídeo para a internet, é perigoso, né, alcançar, sei lá, milhares de pessoas, vai que você grava alguma coisa e isso viraliza, né, e é totalmente sem controle esse mundo digital. Se você tem registrado que isso é perigoso, a chance de você fazer, de você executar, ela é muito, muito baixa. Porque te coloca nesse lugar de risco de vida. Só que o grande ponto é que a maioria das nossas crenças, né, do que a gente tem como uma verdade dentro de nós, a gente não sabe. A gente não tem conhecimento dessas crenças, mas a gente tem um sinal muito importante que a gente deixa passando desapercebido na maioria das vezes. A gente tem o sentimento. Quando você tá sentindo desconforto com alguma coisa, quando você tá sentindo medo, quando você tá se sentindo insegura, quando você percebe que você tá procrastinando demais algo, é um sinal do seu corpo, da sua mente, enviando para você que, atenção, tem alguma coisa errada. Porque as coisas que são tranquilas, né, que a gente não tem nenhum sistema de crença que cumpra esse papel de barreira, de bloqueio, elas fluem, elas acontecem. Então, sempre que tiver uma barreira, sempre que tiver um bloqueio, sempre que tiver um desconforto, uma procrastinação constante sobre algo, é um sinal de alerta, é um sinal que existe alguma coisa dentro de você que está impedindo você de ter essa ação, de agir, de tomar essa atitude. E é óbvio que isso vai impactar nos seus resultados. É óbvio que talvez você nem tenha resultados, porque você não vai conseguir nem dar o primeiro passo. Então, o autoconhecimento, a autopercepção dos seus sentimentos, das sensações que você tem, é algo muito importante, que na minha opinião deveria ser ensinado na escola isso, porque quando você se percebe, você percebe que tem algo que não tá fluindo dentro de você, você mesmo de forma consciente, não subconsciente, manda esse sinal de alerta de opa, peraí, o que é que tá me impedindo de fazer isso? E aí a gente vem para esse passo da resolução. Então, como é que eu resolvo algo que tá me impedindo, que tá criando essa barreira? Eu me coloco num lugar de autoanálise mesmo, de por que eu tô com medo de fazer isso? Por que eu tô me sentindo insegura? Por que eu tô procrastinando? E se eu fizesse? O que de repente eu acho que poderia vir a acontecer que não é legal? E é dentro da sua cabeça, não é para você se julgar, é para você perceber o que dentro de você tá criando essa barreira. Então, mesmo que seja uma resposta, né, um pensamento totalmente lógico, não sei, por exemplo, o que tá me impedindo de gravar vídeos pra internet, né, de eu lançar meu projeto, minha ideia pro público, né, de eu falar para as pessoas sobre algo que eu pensei, que eu tô querendo criar, o que tá me impedindo de fazer isso? E aí, de repente, você pensa, é porque eu tenho medo de virar chacota. Por mais que depois você pare e pense, dane-se também se eu virar chacota, né, ninguém paga minhas contas. Mas essa primeira sensação do medo de virar chacota é o que tá te impedindo de seguir adiante. E talvez na infância você já tenha virado chacota. Talvez você já tenha sofrido bullying na escola. Talvez você já tenha sido rejeitado pelos seus amigos, pelos seus colegas, as pessoas que você confiava, quando você deu uma ideia de uma brincadeira e todo mundo falou assim, como você é criança, quem que quer brincar disso? E você se sentiu mal, se sentiu julgado, se sentiu reprimido, reprimida naquele momento. Qualquer coisa que a gente tenha vivido no passado, que nos colocou numa situação desconfortável, é registrado pela nossa subconsciência para que a gente nunca mais passe por isso. E a forma da gente nunca mais passar por isso é criando essas pequenas barreiras, fazendo com que a gente não haja, com que a gente não se coloque vulnerável de novo numa situação semelhante. Mas é muito importante que a gente perceba isso, que a gente comece a se conhecer como que são os nossos sentimentos por trás de uma atitude que não está conseguindo ser tomada, né?
para que a gente mude isso. Para que a gente entenda e fala, opa, então peraí, se eu não tô conseguindo fazer isso porque lá atrás na minha infância eu sofri bullying, então é o bullying que eu tenho que resolver. Porque enquanto eu não resolver aquela situação do passado, essa barreira ela não vai deixar de existir. Essa proteção da minha subconsciência não vai deixar de existir. Ok? Então, começa a trazer para você essa percepção. Percebe os seus sentimentos, percebe as suas sensações quando você vai fazer algo, quando você vai tirar algo do papel, porque no mundo das ideias tudo funciona de uma forma incrível. Quem nunca, né? Foi dormir e fez aquele plano incrível pro dia seguinte, chegou no dia seguinte e não fez porcaria nenhuma. Então, é importante que a gente perceba e que você perceba agora quais são os sentimentos que chegam para você quando de fato você vai colocar ação, quando de fato você vai seguir adiante com alguma coisa. É isso que vai mostrar para você o seu ponto de bloqueio, o que está impedindo você de ter resultados, ok? Espero que isso tenha ajudado e que você se coloque agora nesse lugar de assumir essa responsabilidade de que é você com você mesma. É você olhando para você, é você percebendo os seus sentimentos. E você buscando ajuda, obviamente, se você não conseguir resolver isso sozinho, porque às vezes um trauma do passado foi grande o suficiente para que a gente não consiga agir sozinho e tá tudo bem. Mas se eu consigo perceber isso, que isso vem lá de trás, eu já andei 50% do caminho, ok? Um beijo.